Mensagem do céu. Meus amados, vamos aqui a uma mensagem do céu para você, uma mensagem do coração do Pai, não é do meu não, viu, queridos? Ai de mim, meu coração é enganoso, só quer ouvir bênçãos, não é? Só quer ouvir coisa boa, gente, não sou diferente de ninguém não, más notícias eu não quero ouvir, não é? Mas a pergunta que me fizeram é por que, céu, os falsos profetas têm tanta credibilidade na nossa geração? Meus amados, não é só na nossa geração que os falsos profetas têm credibilidade, não é? Eu quero ler para vocês um texto de Irmiarro, Jeremias 28, a luta de Irmiarro contra o falso profeta Ananias, né, queridos? Olha só, Irmiarro, Jeremias, profeta conhecido como profeta que chorava, que clamava, não é? É muito parecido com a missionária Céu. Acho que nós temos a mesma genética, não é possível. Irmiarro 28, não é? Versículo 1, no mesmo ano, no princípio do reinado do rei Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano quarto, no quinto mês, Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, me falou na casa de Adonai, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Presta atenção, queridos, não é? Dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia, dentro de 2 anos eu tornarei a fazer a esse lugar e trazer os utensílios da casa de Adonai, que daqui se tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer esse lugar, diz Adonai, porque eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Irmiarro, Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias. Queridos, eu quero só dar uma paradinha para vocês entenderem o que é que Hananias está ali profetizando. Ele está profetizando em nome do Senhor, em nome de Adonai, ele está profetizando no nome sagrado do tetagrama, não é? Ele está profetizando ali que o Eterno vai abençoar Israel, que o jugo do rei da Babilônia será quebrado, que o povo vai prosperar, dentro de 2 anos as coisas da casa de Adonai vão voltar, e tudo vai voltar ao serviço da casa do Eterno e tudo mais. Então Jeremias, Irmiarro, não é? Respondeu, olha, que seja assim então, faça o Senhor conforme o Eterno possa confirmar as tuas palavras, como que você profetizasse. E torne a trazer da Babilônia esse lugar os utensílios da casa de Adonai e todos os seus exilados. Mas ouve agora essa palavra que eu falo a ti, a todo o povo que ouçam. Os profetas que houveram antes de mim e de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal, peste, contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar shalom, profetizar paz, só ao cumprir a sua palavra é que ele será reconhecido como profeta, e de fato um enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou o canzis do pescoço de Jeremias, o profeta Irmiarro, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo. Anteriormente a essa profecia, Jeremias e Irmiarro tinha colocado um canzinho no pescoço e disse que seriam levados todos os habitantes de Judá cativos, não é? Então Ananias agora toma aquele canzil que o Eterno mandou colocar sobre o pescoço, assim diz o Eterno, o nome do tetagrama. Deste modo, dentro de 2 anos, eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio então a ele a palavra do Eterno, dizendo, volta e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, os canzis de madeira que você quebrou, mas, em vez dele, eu te digo que haverão sobre o povo canzis de ferro. Porque assim diz Adonai, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Jugo de ferro eu pus no pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também eu lhe dei os animais do campo, e disse Irmiarro, Jeremias, o profeta, ao profeta Hananias, ouve agora, Hananias, o Senhor não te enviou, mas tu te fizeste para que este povo confiasse nas tuas mentiras. Pelo que assim diz o Senhor,
eis que te lançarei sobre a face da terra, e tu morrerás ainda neste ano, porque pregaste rebeldia contra o Eterno, o Santo de Israel. Morreu, pois, o profeta Hananias no mesmo ano, no 7º mês. Queridos, é incrível, mas o povo ainda, mesmo vendo o profeta morto, continua acreditando naquilo que era pregado por ele. Aí vocês vão me dizer, como pode isso, céu, não é? O que acontece? É porque, amados, ninguém quer ouvir a verdade, não é? Ninguém quer ouvir algo que vai tirar o seu status quo, a sua confortabilidade. Ninguém quer mudar de vida. Queridos, olha, uma coisa que o Eterno, na verdade, Yeshua falou comigo nessa semana, me deixou assim, um pouco pasma, assim, não é? Diante do que ele dizia. Ele me disse o seguinte, foi no café da manhã, eu nem esperava. Aliás, eu acho que nós encontramos muito o Eterno em caminhos que nós não estamos prontos, não é? Para o encontro do nosso próprio modo de ver, do nosso próprio ponto de vista, não é? Inclusive hoje eu vou ainda tratar sobre Shaul HaShalir, não é? A conversão de apóstolo Paulo. E ali ele me dizia assim, ele falou acerca da dificuldade das pessoas de entenderem. Elas acham que guardar o sábado elas vão perder alguma coisa, porque elas pensam que o sábado é delas, não é? O Shabat, ele usa o termo Shabat porque sábado não é Shabat, não é, queridos? Shabat começa às 18 horas da sexta, aproximadamente termina às 18 horas do sábado, então sábado não é Shabat, são horários diferenciados, não é? E aí o Eterno falou de uma maneira bastante clara por meio de Yeshua HaMashiach comigo ali, né, no café da manhã, e ele me disse assim, filha, você vai encontrar muitas pessoas, mesmo dentro do seu ministério, que vão ter uma dificuldade enorme de guardar o Shabat, porque eles pensam que o Shabat é deles, não é? Todas as datas festivas, nós santificamos essas datas, mas o Shabat quem santifica é o Eterno. Todas as datas festivas que nós guardarmos, nós trazemos a glória do Pai sobre nós, mas o Shabat não, o Eterno nos leva para ele. É o único dia que isso é possível de acontecer, não é? Por isso o Shabat é tão importante para o judeu. Muitos judeus têm essa consciência de que o judeu não guarda o Shabat, mas o Shabat guarda o judeu. E há filhos das nações que aprendem a guardar o Shabat e são abençoados como o judeu, não é? Da mesma maneira que o Eterno estendeu isso para nós, ele estendeu, mas tem de ser da maneira correta. Não adianta a pessoa começar a criar um sistema próprio e querer oferecer oferta de Caim, não é, queridos? Também não tenta oferecer ao Eterno que você não sabe fazer, não é? Pra gente, imagina só, meus queridos, eu vou comprar uma cozinha planejada, não é? A gente tem lá os queridos de Minas, lá da Mobiliarte, que fazem a cozinha planejada. Ou eu vou comprar uma roupa, uma veste, não é? Como nós temos a Artcraft que faz essa veste. E aí o que eu vou pedir? Eu vou pedir para a Mobiliarte fazer a roupa da Artcraft, eu vou pedir para a Artcraft agora, já que cortar tecido deve ser muito parecido com cortar madeira, então eu vou pedir para a Artcraft agora fazer móveis, não é? Então, queridos, não faz nenhum sentido. O Shabat é a mesma coisa. Nós temos de aprender com quem faz, não é? Para a gente fazer correto. Do contrário, se perde o sentido. Eu vou estar fazendo um molde para um armário como se corta roupa, ou eu vou estar fazendo um molde de tecido como eu corto madeira. É muito simples a compreensão disso. Mas ali eu percebi como nós temos resistência em doar o que nós achamos, né? Nós não vemos que nós recebemos do Eterno 6 dias e Ele nos ordena que nós possamos desfrutar do Shabat como uma bênção que provém dele. O Shabat não é abençoado nem santificado por nós. O Shabat é a única das festas, das datas festivas que é o próprio Eterno quem abençoa. Todas as outras festas somos nós que abençoamos, mas o Shabat é diferente. Então, amado, ninguém é obrigado a guardar o Shabat, ninguém nesse ministério, pelo menos, vai ser instruído a fazer isso, não é? Nós guardamos o Shabat, na verdade o Shabat nos guarda, e nós estamos em vias de ter nossa Keilah. Mas há pessoas que acham que vão perder alguma coisa se fizerem isso. Isso foi o que Yeshua disse. Tem medo, não é? Não, porque eu posso ter que ir num cinema, eu posso ter que fazer alguma coisa no dia, eu posso ter de comprar alguma coisa, eu posso ter uma visita na minha casa e
Então, queridos, a gente tem de ver em que grau nós estamos disponíveis para nos comprometer com o Eterno. Eu não estou ensinando você a guardar o Shabat, queridos, nem vou fazer isso. Eu vou fazer com aqueles que tiveram chamado, nem posso fazer isso. O Shabat é um dia tão sagrado que a gente não tem nem o direito de fazer isso. Mas eu estou dizendo que as pessoas têm uma dificuldade grande de se comprometer com o que o Eterno quer, queridos. Senão não teriam mudado o sábado para o domingo, não é? Da onde tiraram isso, não é? Da onde que tiraram uma coisa dessa? Que a ressurreição foi no domingo? Nunca que a ressurreição foi no domingo, queridos. Faça conta no dedinho. Se Yeshua ia ficar 3 noites e 3 dias no seio da terra, como que pode cair no domingo isso, queridos? Se ele foi levado para o sepulcro por volta das 17 horas, amados. Não é? Então, vamos ter um pouco de consciência em relação a tudo isso, para que a gente não caia nos erros que nós temos visto imperando há pelo menos 1.700 anos. Nós estamos vendo esses enganos ocorrendo, não é? Então, queridos, o povo queria ouvir Ananias. Nós vamos ser libertos, lá, 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 as coisas do templo que foram levadas vão voltar, não é? Não é muito diferente das músicas que a gente ouve, não é? Por aí, as coisas que para mim são completamente antibíblicas, não é? Eu estou louvando ao Eterno só me abençoando, não é? Que raio de louvor é esse? Onde eu só me abençoo. Eu tenho de louvar ao Eterno, engrandecer o seu nome, não é? Eu tenho de dar graças ao Eterno pela vida de Yeshua, eu tenho de reconhecer Yeshua na minha vida, eu preciso dar o HaKodesh, que me eleve a fazer isso, queridos. Não tem como glorificar ao Pai na dimensão que nós estamos. Nós temos de ser elevados. Nós temos de ser elevados. Quando nós oramos, quando nós louvamos, nós temos de ser elevados. A nossa alma, não é? Aquilo que é o íntimo de nós precisa ser elevado. Do contrário, o Eterno não tem como receber algo. Não é? Pelo menos aqui, nesse lugar, nessa dimensão caída onde nós estamos convivendo. Então o que acontece? As pessoas gostam de ouvir boas coisas, queridos. Então vem o profeta do Eterno, e como falou tão bem, não é? De uma maneira bastante clara, não é? E Irmiarro fala no versículo 6, de uma maneira maravilhosa. Disse então Jeremias, o profeta, que assim seja, faça o Senhor conforme as tuas palavras com que profetizaste, e traga da Babilônia esse lugar os utensílios da casa de Adonai, e também todos os seus exilados. Mas ouve agora essa palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouça. Versículo 8. Os profetas que houve antes de mim, antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal, peste contra muitas terras e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza Shalom, paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será reconhecido como profeta de fato enviado por Adonai. Queridos, lamentavelmente o ministério profético tem essa tristeza de ter que profetizar coisas ruins ou anunciar as coisas que estão para acontecer. E o Eterno vai levantar profetas que tenham coragem de anunciar aquilo que não vai trazer para as pessoas alegria, elas não vão gostar de ouvir de modo algum, não é? Em uma carta, o nosso querido Jeremias Irmiarro, ele escreve o seguinte texto, está em Jeremias Irmiarro 29, de 8 a 9, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Eterno Adonai Tsevaot. Queridos, é interessante perceber quando Jeremias vai falar, ele vai falar de 3 coisas juntos, né? A profecia, a adivinhação junto com o sonho, não é? Então eu peço a você, em nome de Yeshua HaMashiach, cuidado, não é? Com o contexto que ocorre com relação à falsa profecia. A falsa profecia, ela vem com adivinhação, com coisas que podem de alguma maneira influenciar a sua vida, não é? Então eu vou contar aqui o crime, mas não vou contar o criminoso. Nós tínhamos um caso aqui
de uma pessoa lá que entrava no Facebook das pessoas para ver quais eram os parentes, quais eram as pessoas. Toda vez que a pessoa ia na igreja, na congregação, ele pedia para dar o Facebook, e lá ele pegava os nomes e ele começava a falar dentro da congregação. Já tinha um grupo de pessoas cuidando disso, pelas pessoas que entravam, eles viam a fisionomia com o Facebook e falava: assim diz o Senhor, está aqui no nosso meio fulano de tal, o irmão dele é fulano de tal, que também está aqui conosco, e também ele é casado com a fulana de tal. Claro, queridos, ele pegava tudo do Facebook também, não é? Agora, nós temos também adivinhadores que são prognosticadores, ou seja, eles têm a inspiração de espíritos enganadores que estão na terra dos viventes para enganar mesmo. A pessoa tem o dom mesmo, não é dela. Nós vemos Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, ele expulsa um espírito de adivinhação que estava sobre uma vida de uma pessoa, não é? Que dava muita riqueza para os seus donos, ela era escrava. Então, amados, é importante você entender que existe o espírito de adivinhação e ele opera no meio disso. Então, as pessoas vão ter medo dessa pessoa. Olha só, deixa eu contar para vocês aí. Uma congregação que eu estive, não é? Tinha lá um profeta, e o profeta amaldiçoava as pessoas de púlpito, e as pessoas iam parar no hospital, não é? Então o profeta amaldiçoava a pessoa de púlpito. Olha, assim diz o Senhor, não é? Você que está se levantando contra o meu ministério, você vai cair de cama, você vai... E a coisa realmente acontecia, não é? As pessoas da congregação começaram a me escrever e dizer: Céu, nós estamos com medo. E por que acontecia? Porque a pessoa tinha medo do rapaz, tinha medo do falso profeta, não é? Queridos, nós passamos, depois do encontro com essa congregação, nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Em nenhum momento eu atribuía as maldições desse falso profeta, porque contra a nossa vida não vale encantamento, meus amados. Se eu associar a qualquer coisa que está acontecendo porque alguém está me amaldiçoando, queridos, tem gente me amaldiçoando em hebraico, amados. Você não sabia? Pois é. Não é? Amados, eu não posso me opor ao meu chamado. Eu prefiro não ser amaldiçoada por Adonai e continuar falando o que ele diz. As pessoas que vão me odiar, vão se opor ao meu ministério, amados, eu só posso desejar que não ocorra com ela o que aconteceu com o profeta Ananias, porque uma coisa dura é se opor a alguém que tem um chamado verdadeiro da parte do Pai. É coisa dura isso, não é? Então, amados, eu não sou ninguém, sou apenas uma serva, mas eu não tenho a anunciar coisas boas para vocês. O Eterno não me chamou para te anunciar fábulas. Eu sei que no meio de lutas, com perseguições, vocês vão ser bem-aventurados se vocês permanecerem no caminho do Eterno. Lutando contra o pecado, não falando mal das pessoas, não criando contendas, não criando perseguições, mas, queridos, ai daquele que se levantar contra vocês. Se você verdadeiramente se converteu ao Eterno e abandonou todas as práticas do pecado, meu amado, minha amada, eu lamento quando vocês forem perseguidos, como eu lamento as pessoas que têm perseguido esse ministério. Intercedo por elas e oro para que a mão de Adonai não pese de maneira nenhuma, antes elas se convertam dos seus maus caminhos, não é? Isso tudo nos foi anunciado também pelos nossos queridos Shaliachim, os emissários apóstolos. Você vai ver em 2 Coríntios 11:13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos do Messias, transformando-se em Shaliachim, transformando-se em pessoas que são emissários das boas novas, não é? Nós vamos ver Kefa, Pedro, em 2 Pedro 2:1, dizendo: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas no passado, assim também no nosso meio vai haver falsos mestres, os quais vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras. E isso vai ser elevado, queridos, até o que nós estamos vendo das pessoas dizendo que a gente tem de seguir o Talmud, mas a gente não pode seguir as cartas da Nova Aliança, meus amados. Nós chegamos a esse ponto. Nós chegamos a esse ponto. As cartas que foram escritas por Shaul Hashali, por Kefa, por outros que deixaram os registros para que nós pudéssemos crer, não é? Essas coisas, como disse Yohanan, não é? Essas coisas eu vos escrevi para que vocês possam crer, para que vocês possam ter relatos das coisas que ocorreram no nosso meio e que eu estou levando para vocês, não é?
1 Yohanan falando nele, não é? 1 João 4:1, amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provem os espíritos se procedem de fato de Adonai, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Queridos, fica observando a vida da pessoa, observa o que essa pessoa faz, quantas pessoas essa pessoa levou para o Senhor. Queridos, falso profeta gosta de fazer boas obras para mostrar para os outros que está fazendo, então é fácil você ver, eu já vi pessoas aí, não é, fazendo coisas assim, ele gosta de, mas eu quero saber se ele levou alguém para o Senhor, se essa pessoa tem alguém que é fruto do ministério dele, fruto de conversão, é isso que eu vou olhar, eu não vou olhar para aquela pessoa se ela sabe, dá cheques volumosos, se ela é uma doadora, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu me lembro sempre dos fariseus, não é? Os fariseus, eles faziam isso, não é? Não os fariseus convertidos, mas eles trocavam as moedas por moedas menores para poder ficar caindo no gasofilácio mais tempo, para todo mundo ficar, a quantidade de coisa que eles estão dando, então ficava tlim, tlim, tlim caindo no gasofilácio, não é? Aquilo, não é? Numa caixa que nós chamamos de tzedakah. Então, amados, pelo amor de Adonai, não é frutos, não é fruto de a pessoa, ela é doadora, o fruto é assim, a pessoa ela é doadora com seus lábios, não é? Ela fala mal dos outros, ela tem o hábito de fazer mal para os outros, ela tem um hábito persecutório, ele gosta de perseguir vidas, ela não se dá bem com ninguém, não se dá bem com o genro, não se dá bem com a sogra, não se dá bem com o neto, não se dá bem com o irmão, não se dá bem com o marido, meus queridos, não se dá bem com a esposa, e parte dela o mal falar. Queridos, essas pessoas, se elas falam mal dos outros para vocês, elas vão falar mal de vocês para os outros. Ninguém que me fala mal dos outros, eu tenho confiança, queridos. Ninguém. Nenhuma pessoa que me fala mal de alguém, eu confio. Pode ser próximo que for. Falou mal de alguém para mim, fala mal de mim para alguém, queridos. Não é? É importante que vocês possam compreender isso. Não estou falando de aconselhamentos. Há aconselhamentos onde a pessoa tem lá, já sentei casal um na frente do outro, parecia que eu quase tive que comprar luva de boxe para os dois, né? Porque os dois estavam querendo ali se matar um ao outro, não é? Mas ali estava na presença um do outro, um estava falando na presença do outro. Tinha suas diferenças, mas eram diferenças que estavam ali diante de nós. Então, evidente, você está trabalhando com aconselhamento conjugal, você vai ter essa questão. Você está trabalhando de aconselhamento mãe com filha, filha com mãe, família principalmente, nós vamos ter isso. Mas estou falando de pessoas que trazem coisas de outros para vocês, que nem é do seu convívio, que, sabe, é complicadíssimo lidar com isso, muito complicado. Falou mal de alguém para você, fala mal de você para alguém, tá bom? Romanos 16:18, porque esses tais não servem ao Messias nosso Senhor Yeshua, e sim ao seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas enganam o coração daqueles que são incautos, não têm conhecimento das Escrituras. Queridos, se você não conhecer as Escrituras, você não vai saber se alguém está falando contra as Escrituras. Então aí o erro não é só do falso profeta, é seu também, não é? Então a pessoa chega lá e começa a profetizar coisas ali, não é? Nós temos visto esse país cair em grande engano, e continuam, queridos, e vão continuar, porque eles gostam de ouvir as palavras doces, ainda que morra alguém nesse meio, eles ainda vão querer ouvir as palavras doces, não é? E também, veja bem, morte também, nós temos de lidar com um contexto importante sobre morte. Nós vemos aí, eu vi um grande mestre, um grande profeta do Eterno, não é? David Wilkerson. Não paro de falar de David Wilkerson, das pregações de David Wilkerson, a importância dele na minha vida, no meu ministério, no meu chamado. O David Wilkerson teve uma grande participação na minha vida, de modo tremendo, não é? E ele morreu aí num acidente que nós nem queremos comentar, porque nós sabemos que não procedeu mesmo do pai, mas é importante que você possa compreender que a morte dele, de jeito nenhum, era alguma coisa como se o David Wilkerson estivesse falando contra o Eterno, muito pelo contrário, é porque ele estava falando do Eterno, assim como muitos profetas foram mortos, David Wilkerson não foi diferente. Então até a morte você tem de saber, essa pessoa, se não vai olhar para Ananias e vai comparar a morte de David Wilkerson com a morte de Ananias, não foi a mesma coisa de modo algum. Nós não sabemos como Ananias morreu, não é? As escrituras não nos narram, mas nós sabemos que a profecia de Irmiarro, Jeremias, se cumpriu na vida daquele homem quando ele disse: você vai morrer, porque você quebrou algo que o Eterno mandou eu fazer, não é? Então é complicado. Irmiarro, Jeremias 33:1,
diz o seguinte: veio a minha palavra de Adonai a Irmiarro, não é? Veio a palavra de Adonai a Irmiarro a segunda vez, ele estando ainda preso no pátio da guarda. Ele estava preso e o Eterno foi falar com ele preso, dizendo: assim diz Adonai, que faz todas essas coisas, o Eterno que as forma para estabelecer, não é? Invoca-me e eu te responderei, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Meu querido e minha querida, você quer o caminho correto do Eterno? Invoca o nome dele, invoca o nome do Eterno, busca a presença de Adonai. Nós estamos com coisas ocorrendo na Terra, são coisas enlouquecedoras. Não estou falando somente do terremoto do Nepal, o coração do Pai, a tristeza. O Eterno não tem prazer na morte de ninguém, meus queridos. O Eterno não tem prazer na morte do ímpio. Antes que as pessoas pudessem ter arrependimento nos seus corações, nos seus espíritos. Então é importante que você possa compreender tudo isso de uma maneira bastante clara para a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Mas, amados, o povo gosta de coceira nos ouvidos, eles gostam de ouvir aquilo que lhe faz bem à sua alma, não é? Ele gosta de carpe diem, não é? Aproveite o dia, não é? Então é importante que vocês possam ter no seu coração que os falsos profetas vão ser denunciados como falsos profetas, queridos. Minha maior tristeza se vocês o seguem. Então eu vou deixar para você o texto de Irmiarro, não é? O texto de Jeremias que eu acabei de citar. Céu, como é que eu posso reconhecer que eu estou sendo enganada, eu estou sendo enganado? Meus queridos, eu vou deixar o texto de Irmiarro 33, 3 para você. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Só o Eterno pode te mostrar aonde você está sendo enganado e enganada. Só Ele tem o poder de te levar do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu desejo de coração que vocês parem de ouvir falsos profetas, queridos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Eu desejo de coração que vocês possam comparar, risgá-los. Faça o curso de risgá-los, queridos. Vá estudar as escrituras. Não sejam enganados pelas pessoas. Essa geração não tem só falsos profetas, tem muitos desinformantes. Muitas pessoas apresentando inverdades e, lamentavelmente, arrebanhando muitos, inclusive para a idolatria. Que o Eterno possa tirar você de toda sorte de engano. Em nome de Yeshua HaMashiach. É a minha oração diária, queridos. Meu Pai, não me deixa ser enganada. Não me deixa ser confundida, porque o servo do Senhor não será confundido nem enganado. É minha oração, queridos. E meu estudo cotidiano. Não é? Esses dias até falei com uma pessoa muito querida. Eu falei, olha, eu preciso me dedicar mais ao estudo da palavra e a oração. Eu preciso, queridos. Quanto mais eu me aproximo do Eterno, mais eu quero me aproximar dele. Então eu peço a você, em nome de Yeshua HaMashiach, o caminho é este. Busque o Eterno, saiba a vontade dele, compreenda como ele agiu, ele não mudou. E esteja atento às questões que hão de vir, porque grandes e terríveis coisas nós estamos por presenciar, não é? Agora, entre os dias 8 e 10, nós estamos aí com uma queda de um satélite que está vindo em direção da Terra, principalmente a lugares populosos. E nós estamos em oração para que isso caia no mar, longe, longe de qualquer pessoa que possa fazer mal a qualquer vida, não é? Mas, queridos, nós estamos em vias de muitas coisas caírem do céu. Para onde irá esse povo? Como esse povo vai entender tudo isso? Porque tudo que foi profetizado desse povo, que o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação. Amados, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Enganaram você. Faça o curso de resgates. Aprenda as escrituras. Só assim você vai compreender que seu Pai que está no céu te admoestou de tudo antes que aconteça. De todo o meu coração, eu quero que você desperte para os tempos que nós estamos por enfrentar. Tá bom?
שבך רחמן, ידיד נפש שבך רחמן.